Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Sistema O Norte de Comunicação. Nesse momento você está assistindo, acompanhando com a gente o Jornal O Norte. E a gente vai hoje conversar com um economista sobre, naturalmente, o que está acontecendo nesta economia brasileira e, quem sabe, também mundial. Voltamos daqui a pouco. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal O Norte. Eu vou conversar agora com o economista Diego Cavalheiro e vamos falar a respeito do processo econômico que passa hoje, pelo que passa hoje o nosso país. Diego, primeiro quero te agradecer muito pela gentileza de ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. E eu queria começar com um assunto polêmico, já que é essas ações de Donald Trump. Afinal de contas, essas ações do Trump, elas atingem o Brasil de que forma e o restante do mundo? Porque o Trump, quando ele determinou lá as ações econômicas dele, que ele saiu taxando os outros países, aumentando os impostos para os outros países, criou-se uma convulsão assim mundial, porque ficou todo mundo nervoso. Os economistas brasileiros, por exemplo, tem muitos que dividem a opinião. Um acha que Trump é bom, o outro acha que é uma porcaria, o outro acha que é sensacional, o outro acha que não presta e tal, e por aí vai. Que ele está, às vezes, no meio termo. Que análise você faz desse assunto num momento como esse? Boa noite. Pois bem, Aldo, boa noite a você e a quem nos acompanha. Esse anúncio das taxações bastante elevadas em relação ao que os Estados Unidos já praticavam por parte do presidente Trump, com certeza abalou, pelo menos no curto prazo, as projeções de analistas e investidores de economia. Até porque foi um anúncio abrupto. Ele já preparava, já pré-anunciava esse movimento, porém o anúncio concreto dos percentuais de taxas para cada país foi feito de forma abrupta e acabou pegando de surpresa muitos. Respondendo a sua pergunta, como é que isso afeta o Brasil? O Brasil foi taxado moderadamente, perto, quando a gente compara com a lógica do próprio programa de taxações dos Estados Unidos, que é a reciprocidade. Quando a gente leva em conta a reciprocidade, percebe-se que, por definição, seria algo semelhante ao que é praticado pela outra parte. O Brasil cobra muito mais dos Estados Unidos do que 10%, até porque os tributos são em cascata aqui no nosso país. Então, incide tributo federal, incide tributo estadual, uma série de coisas são, muitas vezes, bitributadas, o que até vai de encontro à Constituição Federal, mas na prática é o que acontece, e aí ficou barato, digamos assim, para o Brasil essa taxação de 10%. Acaba beneficiando, em certa parte, porque se você tem uma taxação muito acima para outros países que fornecem produtos aos Estados Unidos, que são semelhantes ou até concorrentes aos fornecidos pelo Brasil para os mesmos Estados Unidos, é claro que o Brasil acaba se sobressaindo. Os compradores, os importadores norte-americanos passam a ver mais facilidade em comprar produtos do Brasil do que de outros países que foram mais taxados do que o nosso país, naturalmente, por uma lógica matemática básica. Então, fundamentalmente, esse anúncio das taxações gera uma expectativa de redução no volume de comércio de uma maneira geral. As pessoas vão comprar e vender menos no mundo todo, até porque os Estados Unidos são um dos maiores players do comércio internacional, e aqueles países que foram menos taxados em relação a outros, como é o caso do Brasil, vão ser beneficiados nessa troca com os Estados Unidos. E quando você fala beneficiados, de que forma? Da forma que eu expliquei anteriormente, resumidamente, que você consegue ter uma vantagem comparativa sobre outros países que fornecem produtos semelhantes ou concorrentes aos seus, okay. Porque você foi menos taxado. Se um país A foi taxado em 20% ou 25%, um país B foi taxado em 30%, o Brasil foi taxado em 10%. Então, os produtos brasileiros ficam mais baratos para o norte-americano importador do que aqueles produtos que são vendidos pelos países A e B.
Então, é uma vantagem comparativa, mesmo esses países não alterando os preços dos produtos em si, na etapa final do comércio, que é quando um produto chega nos Estados Unidos, o produto brasileiro fica mais barato em relação a esses países. Por isso essa vantagem. Muito se ouviu falar que essas ações do Trump, essas medidas do Donald Trump, levariam à inflação dos Estados Unidos. Procede essa informação? Quando você fala em inflação, é preciso fazer uma separação conceitual importante. Tem o conceito de inflação que é mais tradicional nos últimos quase 100 anos, no estudo de ciência econômica, que é a questão dos índices de preços, né? No Brasil a gente tem o IPCA e nos Estados Unidos é o CPI, que eles chamam muitas vezes de CPI, né? CP, mentira, que em inglês. Por quê? Porque esses números acabam maquiando um pouco o verdadeiro conceito de inflação, que lá pelos primórdios do estudo da ciência econômica era, na verdade, a expansão da base monetária, chamada de senhoriagem. O que seria isso? É o quanto de dinheiro em papel moeda, por exemplo, é impresso pelo Banco Central de um país ao ano. No caso do Brasil, por exemplo, isso vinha sendo praticado nos últimos anos entre 15% e 20%. Ultimamente tem ficado na faixa de 10%, entre 5% e 10%. Então, isso é muito acima do que é apontado pelo IPCA, por exemplo. Então, quando você leva em conta a questão do aumento do nível geral de preços, realmente existe uma expectativa de aumento da inflação nesse conceito. Porque se você taxa produtos importados, como é o caso da medida de Trump, você com certeza vai aumentar o preço deles para a sua economia interna. E aí isso reflete no índice de inflação. Porém, se você levar em conta o conceito que é dos primórdios da ciência econômica, que é exatamente a expansão da base monetária, essa questão de você taxar produto externo é independente do conceito real de inflação. Então, basicamente, existe essa expectativa, porém, houve um anúncio de suspensão por 90 dias dessas taxas, né? O objetivo geral, Aldo, desse anúncio, dessa estratégia, na verdade, do presidente norte-americano, é renegociar os parâmetros tributários com os demais países, através de uma barganha agressiva, digamos assim. Quando ele coloca, de forma abrupta, como eu disse, várias taxas altas, colocando uma narrativa de reciprocidade, ele está dizendo o seguinte, recado: vamos renegociar os parâmetros, reduzam vocês as taxas sobre os produtos norte-americanos, que aí eu revogo o que eu fiz aqui, que é exatamente uma resposta que vocês vêm fazendo nos últimos anos, prejudicando a economia norte-americana. Essa é a narrativa que ele tem usado e é o que ampara a estratégia dele. Essa pressão do Donald Trump nos demais países, principalmente na China, né? Parece que a taxa passou de 120%, né? Isso pode levar a problemas entre os dois países, problemas políticos, por exemplo, de relações? Os problemas, eles fazem parte da raiz que guia o relacionamento entre China e Estados Unidos, né? São como água e óleo. Naturalmente, tanto por questões ideológicas como por questões de aspirações de domínio global, esses dois países vão ter problemas. A questão da guerra de taxações, a guerra comercial, é apenas um sintoma desses problemas. Então, eu não diria que agrava ou mesmo diminui, eu acho que fica indiferente em relação aos problemas entre essas duas nações, mas, na verdade, isso reflete o sintoma desses problemas. Ou seja, os Estados Unidos, além de querer renegociar os parâmetros tributários, como eu citei, ele quer, por uma questão geopolítica, não ser dependente da indústria de outras nações. Uma guerra, por exemplo, se você olhar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os países que eram dependentes da indústria externa saíram perdendo. E os países, no caso, por exemplo, os Estados Unidos, na época, eram muito independentes industrialmente falando. Então, para você conseguir financiar a guerra, você conseguir perdurar a guerra, mantendo-se numa posição mais forte, você precisa ter recursos próprios, tecnologia própria, para conseguir se manter até belicamente. Caso você dependa de outros países e tiver guerra com eles, como é que você vai ter os suprimentos, como é que você vai ter os insumos para manter aquela atividade de combate, né? É uma questão lógica até, que os Estados Unidos têm prezado por isso. Muito bem. Vindo para o Brasil, nós estamos passando por um problema seríssimo, que é essa
tomada do dinheiro do aposentado. A gente, não vou dizer roubo, não. Embora, na minha opinião, seja. Né? Mas vamos provar primeiro, deixa a justiça provar que foi, para poder a gente realmente confirmar. Mas que houve essa retirada do dinheiro do contribuinte, no caso do aposentado e pensionista, houve. Que análise você faz sobre essa retirada, o que pode causar na economia? Ou seja, quem é aposentado, quem é pensionista, passou a receber menos, porque foi retirado uma parte para sindicatos. Qual é a relação econômica que isso pode acontecer? Pois bem, economicamente, se a gente for analisar a frieza dos números, né, a gente vê que esses repasses indevidos foram feitos em magnitudes muito pequenas quando você considera individualmente as pessoas que eram beneficiárias do INSS, pensões, aposentadorias, etc. Foram na base ali de R$30, R$40, podendo chegar a R$70, pegando pessoas que tinham um recebimento de renda menor. Digamos assim, que eram mais vulneráveis, né? Pessoas talvez majoritariamente com menos instrução, inclusive sobre o funcionamento do INSS, sobre a leitura do contra-cheque, o que está discriminado ali. A compreensão desse documento talvez fosse menos acessível para esse público que foi prejudicado com esses repasses indevidos. Então, se a gente for ver de forma específica e individual, e pegando inclusive o número de reclamações percentualmente, ao que se sabe até o momento, poucas pessoas daquelas que tiveram esses repasses foram reclamar para pedir a anulação dos repasses, sim, ligando para o número que estava lá, 0800 alguma coisa. Então, as pessoas nem sequer buscaram anular os repasses, para você ver, Aldo. Isso ocorre desde 2019, chegando ali no auge em 2023. E as pessoas continuaram tendo seu dinheiro subtraído, sem nem sequer ir atrás de resolver, sem nem sequer até perceber o que estava acontecendo. Se a gente for olhar individualmente, o impacto é pequeno. Porém, a questão do surrupio de recurso público ocorre exatamente segundo essa lógica. Você pega um pouco de muitos e acaba tendo um grande montante, mas as pessoas, por terem tido individualmente uma subtração muito pequena, acabam não se importando o suficiente para se revoltar ou mesmo brigar na justiça, brigar com os órgãos competentes para anular e evitar que isso continue ocorrendo. Então, para a economia em si, isso não é muito relevante em termos numéricos. Porém, com certeza é um grande escândalo, porque trata-se de uma entidade praticamente endeusada pela classe política, pelas instituições em geral, pela própria grande imprensa, que é a Previdência Social. Previdência Social parece que é intocável quando a gente tentou fazer a reforma enquanto país, né? E lá em 2019, a reforma foi muito tímida. Ela apenas adiou uma crise inevitável, inexorável, né? Um colapso da Previdência Social em questão demográfica é inevitável. E só poderia ser afastado esse destino sombrio se a gente mudasse o regime para capitalização, por exemplo, que é o que a maioria dos países pratica. Você passa a ter o rendimento da aposentadoria atrelado a um investimento concreto, seja no título público do governo, seja em algum fundo, ou em algumas ações, ou em algo do tipo. Você passa a ter rendimento real, baseado na economia real, e não meramente num esquema de pirâmide que você se atrela à mão de obra do presente, e quanto menos gente nasce, menor expectativa de mão de obra para o futuro. Então, a mão de obra presente, que vai ser a aposentadoria do amanhã, não vai ter gente para financiar. É uma questão lógica. E essa questão da demografia em queda não é só do Brasil o problema, é do mundo todo, praticamente, ocidental. A Europa, por exemplo, está em penúria em relação a isso. Eles estão importando gente de vários países, inclusive de religião diferente, exatamente por conta desse problema. Ok. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando. Mas, sabe onde a gente vai? A gente vai para o Brejo, direto conversar lá com o nosso querido Gerson Paulino. Gerson, muito boa noite para você. O que é que você tem de novo aí para a gente? Vamos lá. Olá, Aldo. Olá, queridos telespectadores da TV O Norte. Estou aqui diretamente do Brejo da Paraíba, da nossa querida cidade de Areia,
a capital paraibana da cachaça. E eu trago o destaque desta semana da nossa região, que é o seguinte: Mariá Porto Bezerra é o nome preterido para a disputa para uma das 36 vagas da Assembleia Legislativa do nosso estado para 2026. Segundo as especulações, a primeira-dama da cidade de Bananeiras ganha oxigênio dentro da região das diversas correntes partidárias e entre mais dos prefeitos de alguma das cidades, a exemplo da própria Bananeiras, onde é primeira-dama, esposa do Matheus Bezerra, do PSB, e de outras cidades, a exemplo de Pilões, Borborema, cidades chaves para que Mariá consiga uma dessas cadeiras na Assembleia do Estado. Certamente será um nome competitivo e um nome que tem grandes chances de alcançar êxito para o pleito eleitoral do próximo ano. Então, esse é o destaque que eu trago da nossa região do Brejo para esta semana, dentro da política do estado da Paraíba. Ok, Gerson, obrigado, viu? Forte abraço para você e até a próxima. E a gente faz essa pausa, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o economista Diego Cavalheiro. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Quando a prece em
prudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Muito bem, estamos de volta com o jornal O Norte, do Sistema Norte de Comunicação. Hoje a gente está conversando com o Diego Cavalheiro, economista, falando sobre as ações da economia, tanto internacional quanto aqui no Brasil. Diego, eu queria nesse bloco agora conversar com você sobre algumas falas do presidente Lula que muitas das vezes preocupa, outras vezes não. Eu queria que... Eu separei alguns tópicos da fala dele, que ele concedeu umas falas aí, umas entrevistas aos repórteres da CNN Brasil, e uma das falas do presidente Lula foi que a economia vive um milagre apesar do Trump. Como é que a gente pode viver de um milagre na economia brasileira? Olha, Aldo, essa frase, assim como muitas outras ditas pelo presidente Lula, elas são guiadas muitas vezes por truques retóricos, não necessariamente por fundamentos nos fatos ou mesmo fundamentos técnicos. Até porque o presidente Lula é um político, por definição, e políticos, em seu discurso, são pautados por estratégias de heurística, digamos assim, argumentativas, estratégias de impacto emocional em quem está ouvindo, em quem está assistindo. Então é natural que a gente espere dele frases muitas vezes desconectadas com o tecnicismo ou mesmo com os fatos, porque é de interesse do político que a imagem de seu governo, a imagem de sua gestão, seja bem vista, bem quista, independentemente dos fatos. Porém, essa questão dele dizer que existe um milagre na economia brasileira, mesmo em meio à taxação dos Estados Unidos, pode encontrar um amparo, ainda que breve, nos fatos em relação ao que foi apresentado de crescimento econômico em 2023 e 2024. A gente cresceu perto de 3%, 2,9% no primeiro e no segundo cresceu um pouco mais, no segundo ano. Mas esse crescimento se dá num contexto em que o Brasil já tem mão de obra ociosa, fatores de produção ociosos, na verdade. Quando você passa por uma crise, Aldo, uma recessão, como foi, por exemplo, a da pandemia, que afetou drasticamente o Brasil e vários outros países do mundo, em virtude principalmente das medidas de lockdown, das medidas de restrição de comércio, restrição de liberdades básicas, muito mais do que pela doença em si, até porque em pandemias anteriores não houve tão grande impacto econômico. Você, após essa situação de penúria produtiva, penúria econômica, você tem diversos fatores de produção que ficam ociosos. As indústrias, as empresas, a mão de obra, ela não desaparece diante de uma crise, ela apenas fica ociosa. Não tem como você continuar produzindo se você não tem demanda, se você não tem poder de compra na outra parte para satisfazer essa oferta que você vem a gerar. Então, quando você para de produzir, você deixa as máquinas guardadas, você deixa os trabalhadores desempregados, porém de prontidão para assumir novos empregos quando a economia melhorar, e assim por diante. Aí quando você passa pela crise, que foi ali já em 2021, 2022, que o Brasil começou a voltar à trajetória de crescimento, você tem ainda um caminho natural de retorno ao que você já tinha antes, em relação ao PIB. Então, em 2023 e 2024, vão nessa linha de uso dos fatores de produção que estavam ociosos perante a crise da pandemia. E aí o Brasil cresce. Não é mérito do governo de ocasião, não é mérito do avanço da produtividade, que não ocorreu de forma relevante no país. Se você considera que o crescimento sustentado de longo prazo deve se dar com base no crescimento da produtividade, ou seja, o trabalhador ele passa a ter novas habilidades, ele aprimora o seu conhecimento sobre os instrumentos de trabalho, sobre novas técnicas de produção, novas tecnologias de trabalho são descobertas, por exemplo. Tudo isso faz com que o PIB cresça
a economia avance produzindo mais com menos recursos. O avanço de produtividade nada mais é do que isso, você conseguir produzir mais unidades de produtos ou serviços utilizando o mesmo recurso que você utilizava antes ou até menos. Não é o que ocorre na economia brasileira, não é o que justifica esse crescimento. Então, se você tem um crescimento meramente de fatores ociosos, amparado por fatores de produção ociosos e não de crescimento da produtividade, esse crescimento não é sustentável a longo prazo. Ele é apenas um resultado de curto prazo diante de um contexto anterior que ampara isso. Então, a fala do presidente Lula, ela se dá em relação aos números frios de crescimento do PIB, mas ela não se ampara nos fundamentos desse crescimento. Até porque, Aldo, só para finalizar esse raciocínio, o Brasil tem vivido uma trajetória de déficit primário, ou seja, o governo vem cronicamente gastando muito mais do que arrecada. No finalzinho do governo anterior, foi entregue um superávit de mais de 50 bilhões, mas no governo Lula a lógica foi trocada. Um arcabouço fiscal foi colocado no lugar do teto de gastos, e aí até a maneira de contabilizar déficit foi alterada. Agora eles não utilizam, por exemplo, as despesas extraordinárias, que são aquelas diante de tragédias, diante de grandes crises abruptas internacionais. Eles não contabilizam mais. Isso era contabilizado antes, em 2024, e agora não é mais. Por isso, os déficits são subdimensionados perto da realidade. Além disso, o novo arcabouço fiscal, que foi uma proposta do governo Lula para as contas públicas, ele desconectou o crescimento da despesa da inflação, que era a lógica do teto de gastos. Agora, o crescimento da despesa é amparado no crescimento da receita. Aí fica muito fácil, Aldo, fica um incentivo muito grande para você simplesmente aumentar a arrecadação para poder gastar mais. A lógica atual das contas públicas é essa e, na minha visão, é perversa, porque quando você aumenta muito a receita tributária, por exemplo, você desincentiva o investimento. E aí, no final das contas, você reduz tanto a receita como também a despesa, de forma sustentável, claro. Ainda concedendo entrevista a essa emissora, ele falou sobre tarifas arbitrárias que desestabilizam a economia, se referindo também a Trump. Isso acontece? Sim, como eu expliquei no bloco anterior, a questão das tarifas anunciadas por Trump pegam muitos analistas e investidores de surpresa por conta da concretização de uma promessa que era vista como mera ameaça e bravata. Então, quando você anuncia taxas nessa magnitude, que é algo muito diferente do que era praticado pelos próprios Estados Unidos anteriormente, com certeza você tem que gerar readequações nas projeções de mercado. Isso afeta bolsas, isso afeta a projeção de crescimento de PIB mundial e nacional de vários países, afeta, como eu disse, a projeção do volume de comércio, as relações de comércio vão diminuir se as tarifas persistirem. Com certeza isso pega de surpresa, mas, como eu disse, essas tarifas não surgiram do nada, com base em nada. Elas são uma tentativa de fazer uma reciprocidade, pelo menos básica, com o que é praticado em relação aos Estados Unidos. É uma guerra de comércio muito firmada em protecionismo. Outra fala dele, do presidente Lula. A economia está bem e a inflação razoavelmente controlada. Procede? Se a gente, como eu disse, olhar os resultados de crescimento do PIB dos anos anteriores, a faixa de 3%, o Brasil não está mal. Porém, se a gente for olhar a justificativa desse crescimento, o Brasil não tem acrescentado algo relevante e edificante à sua economia, através de crescimento de produtividade. Se o país não tem crescimento de produtividade, em algum momento ele vai estagnar. Quando os fatores de produção deixarem de ficar ociosos, todos eles forem empregados, ou grande parte deles, o país vai ficar crescendo quase nada, que é o que se espera nos próximos anos. Se o Brasil não tem um choque de produtividade, não tem um avanço na questão da qualificação, que seria com base, por exemplo, na educação de base, seria com base no nível superior, um aprimoramento em relação à grade curricular para se adequar às preferências do mercado e não a aspirações políticas e ideológicas. Se a gente não tem essas mudanças no sistema de ensino brasileiro, com certeza a produtividade não vai crescer muito, não vai crescer quase nada na verdade, e o crescimento não vai se sustentar a longo prazo. E aí, a inflação. A inflação é um problema porque está fora da meta,
a meta é na faixa de 3%, com a tolerância de 1,5%, ou seja, uma tolerância de 50% em relação à meta, e ainda assim a inflação está acima da meta. Ou seja, a gente pegando o índice do nível geral de preços, vale lembrar aquela diferença que eu fiz entre inflação de base monetária e inflação de nível geral de preços. Se a gente pega o IPCA, que segue esse último conceito, a inflação já está acima da meta. Se a gente for pegar da base monetária, é ainda acima. A do ano passado, por exemplo, foi 6,75%, enquanto o IPCA foi 4,69%, se eu não me engano. Ou seja, se a gente for pegar o conceito mais primordial de inflação, o Brasil está ainda pior do que o que é apresentado no IPCA, acima da meta. Um outro assunto que ele falou foi o seguinte: o povo pode ajudar a controlar o preço dos alimentos. Foi aquela conversa, né, de que tá caro, não compre e tal, não sei o quê. O povo realmente pode fazer esse controle ou isso é obrigação exclusiva do governo federal? Pois bem, o governo federal com certeza é um dos culpados pela inflação. Claro que existem choques de oferta no mundo todo, em relação, por exemplo, a café, em relação a ovo. Uma série de coisas tem vários fatores contribuindo. Porém, o problema do governo é que ele expande demais os gastos, isso impacta no poder de compra no curto prazo. As pessoas conseguem comprar muito mais produtos porque tem mais dinheiro circulando, e aí esses produtos não foram mais produzidos por conta, como eu disse, do não avanço da produtividade. Se você tem uma quantidade de oferta X, estática, e você tem um aumento abrupto no poder de compra, baseado na maior quantidade de dinheiro em circulação, você vai inevitavelmente gerar um aumento de preços. É lei básica de oferta e demanda. E aí, o governo é um dos culpados, talvez o principal culpado, de uma maneira geral. Por outro lado, isso que ele disse sobre os consumidores controlarem o aumento de preços, é algo também da ciência econômica, mas não é algo que alguém precise ficar falando ou conclamando o povo a fazer. O povo, naturalmente, os agentes econômicos, falando aqui tecnicamente, já tem em seu mecanismo de agir a lógica de que, se o preço de um produto específico está caro, ele pode olhar um produto concorrente, um produto semelhante ou mesmo vendido por um adversário de mercado. Se ele, mesmo fazendo essa análise, essa comparação, não consegue fugir da perda do poder de compra, aí já excede a seara do consumidor, que é o caso do contexto atual. Excede a seara do consumidor porque o culpado realmente é o governo e outros choques de oferta. O consumidor não consegue mais fugir disso porque todos os ofertantes foram afetados com o aumento de preço. Ou seja, o governo não faz o dever de casa e quem paga é a população na Exatamente. mesa, a mesa da comida. Isso. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna no último bloco, conversando com o economista Diego Cavaleiro. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 MB e 1 GB.
Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Fala, Belinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Estamos de volta com o jornal O Norte, Sistema Norte de Comunicação, conversando hoje com o economista Diego Cavalheiro. Diego, uma outra fala do presidente Lula foi o seguinte: o país está infinitamente melhor do que nós pegamos. Quando a gente vai para os números, o governo passado deixou um superávit, o governo atual está com um preço, com os cofres estão baixos. Existe mesmo essa relação, essa análise é exatamente assim, ou seja, o governo realmente hoje está bem melhor do que o governo passado? Pois é, Aldo, novamente, se a gente olha os números friamente, sem considerar contexto, o que é uma análise bastante equivocada na maneira de ser feita, numericamente o governo Lula tem crescido mais do que nos últimos anos do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro passou por uma crise de pandemia e também pelo início da guerra da Ucrânia, da Rússia, enfim, uma série de questões que afetaram a relação de comércio do Brasil com o resto do mundo, uma série de problemas em relação a proibições via decreto para o comércio. Esse contexto justifica, em grande parte, o desempenho negativo da economia brasileira em 2020, por exemplo. No atual governo, não temos uma grande crise que justifique um decréscimo do PIB nacional. Então, se a gente analisa os fundamentos do que guia o crescimento do PIB, não existe essa melhora em relação ao governo anterior. Muito pelo contrário. Como você bem citou, o indicador que se refere à questão fiscal, que é superávit ou déficit, o Brasil piorou muito. Em 2022, como você bem falou, houve superávit, ou seja, o governo conseguiu dezenas de bilhões de reais a mais do que ele gastou. Ele fez sobrar dinheiro, fazendo ali a comparação entre gasto e receita. Isso é algo positivo para um país, porque se ele tem uma dívida trilionária e precisa ser paga aos poucos, ele precisa emitir sinais de que vai ter condições de pagar com certa folga. E aí ele consegue mais crédito na praça, digamos assim, para contrair mais dívida, por exemplo, para atrair mais investimento. Porque os investidores sabem, Aldo, que se a economia vier a ter um colapso, se o governo não tiver condições de honrar sua dívida, ele vai ter que recorrer aos velhos mecanismos de um governo caloteiro, que são fundamentalmente senhoriagem, ou seja, expansão indiscriminada da base monetária, afetando o poder de compra. Ele pode recorrer à questão de taxações
estatizações, desapropriações. Isso com certeza traz insegurança ao investidor. Imagine você tem vários terrenos, você trabalha como pecuarista, e aí o governo disse que não vai ter condição de pagar a dívida e vai estatizar as terras, 50% das terras dos grandes produtores, para poder honrar essa dívida. É uma questão de emergência, e aí o povo tem que ter essa consciência para evitar que o seu país entre em colapso e não possa pagar a saúde e a educação, por exemplo. Seria uma narrativa aleatória. E aí o governo vai lá e tira metade do patrimônio dos pecuaristas, por exemplo. Isso aí com certeza não vai agradar as pessoas que produzem, que geram emprego e avanço da economia. Então, os investidores precisam precificar, precisam antever essas tragédias econômicas. Se eles veem que o país não demonstra sinais básicos de que vai honrar a dívida, ele vai para outro país, coloca o dinheiro em outro lugar. Ou ele coloca dinheiro de forma especulativa, esperando já que o país vai aumentar a taxa de juros, que o país vai ter sua moeda desvalorizada em relação ao dólar, e aí ele sai ganhando diante do desempenho negativo daquele país específico, que no caso a gente está falando do Brasil. Então, essa questão de o país ter melhorado muito, não encontra amparo nos fatos, piorou na questão fiscal e também, se a gente for olhar outras questões, piorou na questão de corrupção também. A instituição que faz essa medição da percepção de corrupção, que é a Transparência Internacional, vem piorando frequentemente o desempenho do Brasil na questão do ranking internacional. Ou seja, essa questão que você vem citando também, Aldo, do INSS, a questão da insegurança em relação à transparência, os decretos de 100 anos de sigilo, que o presidente havia prometido que iria revogar, mas na verdade ele criou novos decretos de sigilo, a questão envolvendo o jogo institucional dos poderes, a dependência excessiva do judiciário, tudo isso contribui para a percepção de corrupção aumentar. E aí a gente gera vários outros problemas. A gente pode dizer que gasto público está relacionado à corrupção? Existe relação? Com certeza. Se a gente for olhar os indicadores, quanto maior o tamanho do Estado, quanto maior, digamos assim, o número de atribuições às quais ele se arvora em provedor, maior a tendência em ter corrupção. E você tem o problema também, Aldo, da não contabilização de escândalos. Quando você tem, por exemplo, ditaduras, como é o caso da China, você não tem como saber simplesmente o roubo que aconteceu, alguma coisa desonesta que tenha sido praticada por agentes públicos, porque não tem o chamado accountability, a prestação de contas de um governo, contas abertas, transparência, acessibilidade aos dados. Você tem tudo isso comprometido por conta de existir uma ditadura, e aí você não consegue sequer saber o grau exato de corrupção. A própria falta de transparência já denota uma percepção alta de corrupção. Então, se você tem um Estado grande, você vai ter mais margem para corrupção. É o caso do INSS, por exemplo. Uma grande previdência social, que é, como eu disse, praticamente endeusada por muitos brasileiros, e aí tem-se a impressão de que aquilo é sagrado, que ninguém vai mexer, que ninguém vai fazer nada, mas a lógica do agente público é maximizar, o agente político, no caso, é maximizar os ganhos de poder e capital com a disponibilidade de recursos que ele tem. Se ele tem mandatos curtos, ou, no caso do concursado, se ele tem um mandato, entre aspas, vitalício, ele vai buscar métodos de extrair o máximo que ele puder daquilo ali. Analisando, é claro, uma lógica fria de maximização do interesse pessoal em detrimento do povo. Se ele tem essa lógica em si, com certeza ele vai primar pela corrupção. Houve um pedido, não querendo entrar no lado da política, mas é inevitável nesse aspecto, houve um pedido de um partido político de esquerda que o governo subsidiasse esse dinheiro que foi retirado dos aposentados e pensionistas, mais de 6 bilhões de reais. Se eu for pensar nessa condição, eu não sou economista, então naturalmente eu penso de uma forma muito vaga. Se foram 6 bilhões mais, eu vou botar só 6, foram 6 bilhões lapidados, e se o governo brasileiro vai ter que pagar mais 6, então, no caso, o povo brasileiro vai ficar sem 12 bilhões de reais, ou seja, mais de 12 bilhões de reais. É justo isso aí? E como é que pode acontecer uma coisa como essa? Como é que o governo pode tirar dinheiro do cofre para pagar esse rombo? Pois é, Aldo, você
falou da questão política, mas, como você mesmo disse, é impossível dissociar nesse contexto. O partido de esquerda, se não me engano, foi o PSOL, que considero como um partido de extrema esquerda. Eles defendem abertamente o socialismo, e aí, segundo a lógica marxista, que vê no socialismo a utopia a ser buscada, você praticar roubos do recurso público não é algo reprovável, pelo contrário, é um mecanismo de concentração de poder. Veja você, Aldo, que esse desvio indevido da verba dos aposentados e pensionistas não foi um desvio meramente para satisfazer indivíduos específicos, mas sim para sindicatos. Os sindicatos são a base de apoio do atual governo, por exemplo, em sua grande maioria. Os sindicatos tiveram um papel bastante relevante até no regime militar brasileiro, em que eles faziam parte de uma narrativa de oposição ao regime, também aliados de grupos considerados guerrilheiros, que praticavam uma série de atos terroristas, de sequestro, de roubo a banco e assim por diante, explosão de bomba. Ou seja, esses sindicatos, eles têm uma razão de existir. Dentro da lógica marxista, eles defendem a supremacia do interesse do proletariado perante os patrões, como se os patrões fossem vilões por definição, já que eles, segundo, novamente, a lógica marxista, executam a mais-valia, eles usufruem da mais-valia, que é aquilo que é gerado pelo trabalhador, é pego pelos patrões em forma de lucro, e o trabalhador produz tudo que o patrão usufrui, mas o trabalhador tem apenas um salário muito pequeno. É a lógica deles, a economia valor-trabalho. Ou seja, os sindicatos fazem parte da narrativa marxista e o partido de esquerda, que no caso é o PSOL, ele apenas reafirma essa lógica ao dizer o seguinte: não, quem tem que bancar os desvios é o próprio povo, porque nós estamos aqui apoiando esses desvios nas entrelinhas por conta de uma causa maior, que é a busca pela utopia socialista. Quando você fortalece o sindicato, você fortalece aquela questão do embate até judicial com os patrões. E esse é um dos objetivos do socialismo: enfraquecer os patrões, tomar deles os fatores de produção e aí fazer uma pretensa economia planificada com os proletários no poder, que na verdade não aconteceu em lugar nenhum no mundo na prática. Para terminar o nosso bate-papo, dois assuntos rápidos. Nós cresceremos 3% em 2025, como disse o presidente Lula, e 2027, pelo próprio governo, também dito pelo próprio governo, a coisa não vai estar boa. Pois bem, as expectativas de crescimento do PIB, Aldo, para 2025 estão entre 2% e 2,5%. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, espera que o Brasil cresça 2%, ele tem reduzido a projeção, e o IPEA espera que o Brasil cresça 2,4%. Ou seja, o presidente Lula citou uma projeção muito otimista em relação ao crescimento do PIB para esse ano, e existem vários fatores ainda que não estão sendo muito bem considerados, né? A gente tem uma expectativa aí de vários possíveis contextos complexos, tanto para a política nacional como para a economia. Por exemplo, a continuidade ou não das taxas de Donald Trump é um fator muito relevante para considerar o crescimento do Brasil. Outro fator, a guerra institucional que o país vive entre judiciário, instituições, povo nas ruas. Essa questão das possíveis sanções a ser feitas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, ministros do STF, por exemplo, pode acarretar um impacto na economia também. A gente tem a questão das guerras, elas vão parar ou vão continuar? Novas guerras vão começar? Existe uma expectativa de a China invadir Taiwan, por exemplo. Será que vai acontecer neste ano, ou depois, ou não vai acontecer? Isso vai afetar o resultado final. E aí você tem uma série de questões que ainda não estão definidas, que podem afetar isso. Provavelmente, o grau de afetação sobre a economia nacional tende a ser negativo, a mais do que já tem sido feito, do que já tem sido analisado, na verdade. Se espera-se que cresça 2%, a tendência daqui para o final do ano, na minha opinião, é que a expectativa de crescimento seja ainda mais diminuída diante desses fatores complexos, e com certeza um deles pode e deve acontecer, e aí prejudica mais o crescimento nacional. Mas por que o presidente já fez essa previsão para 2027? O governo Lula, na verdade,
emitiu um gráfico, uma projeção de lastro das despesas nacionais. Ou seja, aquilo que a Constituição já prevê de antemão que o país deve gastar com serviços considerados básicos e essenciais, como saúde e educação, vai passar a ocupar praticamente tudo que o país arrecada de dinheiro. Ou seja, a despesa discricionária, que é aquela que o governo federal tem mais liberdade para alocar onde bem entender, vai ficar quase zero ou até negativa. O governo vai passar a ter que contrair mais dívida para honrar despesas que a Constituição considera como fixas e inevitáveis. Por isso que existe, segundo o próprio governo Lula, uma expectativa de colapso já para 2027 das contas públicas. Ou seja, não vai sobrar mais dinheiro para despesas discricionárias e o país vai ficar só se endividando para pagar coisas que a Constituição considera obrigatórias. Por isso, esse medo e esse receio em relação a essas projeções. Para isso acontecer, tem uma série de razões. A questão da ausência de avanço na produtividade, a questão, por exemplo, da falta de previsibilidade para honrar o serviço da dívida, e você tem também uma série de dificuldades regulatórias para o avanço da produção no país, geração de emprego e assim por diante. Ok. Diego, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. A gente volta a conversar em outra oportunidade. Obrigado mesmo, viu? Você já está convidado para retornar, ok? Eu que agradeço, Aldo, agradeço também a todos os telespectadores. E para você, telespectador que esteve com a gente até agora, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sexta-feira que vem temos um novo encontro marcado e é claro que a gente espera por você. Tá certo? Um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira também para você e até a próxima. Até lá.